pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Quero convidar vocês a cantar essa canção comigo, baseada no Salmos 23, do Projeto Sol. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. O Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Vamos cantar agora que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora tudo é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu do seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós durante essa semana. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos a aprender mais do Senhor. Que o Senhor use o Daniel para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos nessa nossa série de estudos do Salmo 127, 128. Estamos tratando de um lar frutífero, como ter uma família estável e feliz. E a gente está chegando hoje no tema dos filhos. Qual o espaço que os filhos têm em um lar que é frutífero? Que atitudes são necessárias da parte dos pais para com esses filhos? Nesse sentido, eu gostaria que você pensasse na nossa sociedade de hoje. Qual é o espaço que os filhos estão tendo nas famílias? Como que eles estão sendo tratados em casa? Nós temos muitos pais que romantizam seus filhos. Muitas mães que dizem, quando meu filho nasceu, eu descobri o grande amor da minha vida. E o filho é aquele ser fofinho e que em algum tempo depois se torna uma criança insuportável. A mãe perdida, sem saber o que fazer, com um garoto, uma garota que não obedece, um adolescente que dá tanta dor de cabeça. É interessante o fenômeno dos pets que nós estamos vendo acontecer. Cada vez mais as pessoas estão preferindo ter cachorrinho em casa. Esses dias eu encontrei no Facebook uma comunidade muito grande, com muitas curtidas e muitos participantes. E o nome da comunidade é Prefiro Cachorro do que Gente. E ali várias postagens sobre a preferência por esses animaizinhos que não dão tanta dor de cabeça quanto uma criança. Existem lares que canonizam os seus filhos, isso veem os filhos como santos, perfeitos, então eles não são corrigidos, não são ensinados. Existem filhos sendo mimados dentro de suas casas, podem fazer tudo o que querem e se tornam adultos desestruturados, adultos sem um equilíbrio emocional, sem capacidade para enfrentar a vida. Nós temos visto também o fenômeno da terceirização de filhos, ou seja, pais e mães que escolhem colocar seus filhos sob a responsabilidade de outras pessoas. E os filhos são criados pela escola, são criados por babás ou mesmo criados pelos avós. Casos mais graves, e são tão frequentes, é o caso de filhos que são desassistidos. Isso não tem assistência dos pais no dia a dia dentro de casa. E a gente não se refere aqui apenas à falta de assistência física, material, mas também na esfera emocional. Muitas crianças emocionalmente desamparadas pelos pais, não tem diálogo, não tem conversa, não tem companhia. E o caso mais grave, que é um fenômeno que cresce cada vez mais, é o caso do aborto. Filhos abortados mesmo antes de nascerem. Qual o resultado disso tudo? Estamos vendo uma geração de crianças, adolescentes e jovens que estão perdidos, sem rumo, sem direção.
Uma geração de pais, por sua vez, frustrados, decepcionados ou desesperados. Então, o que percebemos em larga escala na nossa sociedade atual são pessoas desorientadas, pessoas ingênuas e pessoas até com atitude hostil para com seus filhos. Portanto, eu gostaria que você acompanhasse comigo o Salmo 127. Nós já sabemos que ele está tratando de um lar estável e feliz, e não poderia deixar de ser. Esse salmo trata também de atitudes adequadas que os pais precisam ter para com seus filhos. Salmo 27, versículo 3, 4 e 5 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Você já deve saber que os Salmos 127 e 128 são um só, com uma mensagem que vai progredindo, uma mensagem que vai sendo construída, e essa mensagem é uma mensagem de ajuda para o drama da vida familiar. No início do Salmo nós vimos que a base da família feliz é o temor do Senhor no centro desse lar. É quando a família decide que o Senhor será o construtor da casa, o Senhor será o vigia, o Senhor será aquele que concede sono e descanso, tranquilidade para essa família. É quando Deus é levado a sério. Essa é a base de uma família estável e feliz. Na continuação, como vimos, o texto fala sobre os filhos. E eu queria que você prestasse atenção para uma tradução bíblica chamada Versão Revista e Corrigida, que no versículo 3 traz a seguinte expressão: eis que os filhos são herança do Senhor. Essa colocação, eis que, dá a ideia de preste atenção para qual o espaço do filho e que atitudes são necessárias se ter para com os filhos. Esta necessidade de dar atenção a isso é ainda maior quando observamos a síndrome de Adonias. Você conhece a síndrome de Adonias? Quando puder, pegue sua Bíblia e leia 1 Reis capítulo 1, versículo 6 e todo o texto em volta deste versículo, e você vai perceber que Davi foi um grande rei, mas um pai que em muitos aspectos foi fracassado. E o texto diz que Davi permitia que Adonias fizesse o que quisesse. E Davi não interferia no seu caráter, no seu comportamento. E quando nós lemos a narrativa toda de 1 Reis, nós percebemos que é este Adonias quem vai se opor ao próprio pai, vai trair o próprio pai e vai tentar roubar o seu trono. Portanto, eis que, preste atenção, fique atento às atitudes apropriadas para com os filhos, para que nós tenhamos lares estáveis e felizes. Existem três figuras, três atitudes que precisam ser desempenhadas pelos pais na busca desse lar frutífero. A primeira atitude está no versículo 3, no início: os filhos são herança do Senhor. A ideia aqui, eu quero dizer para você, é que a primeira função de um pai e uma mãe é de ser zelador de um patrimônio. Isso mesmo, zelador de um patrimônio. A palavra herança do Senhor, aqui no hebraico, tem a ideia de que o filho é uma propriedade divina, pertence a ele. O pai não é dono, a mãe não é dona. O filho pertence ao Senhor e ele compartilha essa propriedade. E ele delega essa propriedade para que o pai e a mãe atuem como zelador de um patrimônio. Obviamente que esse não é um patrimônio qualquer. Quando você fala em zelador, você pensa numa pessoa que zela por um condomínio, por uma igreja, zela e cuida de um clube, mas aqui o trabalho é muito mais importante, porque o patrimônio zelado não é uma coisa, não são bens, é uma vida, é o que há de mais valioso no universo para Deus, a vida humana. É importante também que entendamos que esse texto está mostrando que todo filho é um patrimônio a ser zelado. Não há filhos que são acidentes.
Não a um filho, uma filha que seja um fardo, um importúnio, alguém que veio na hora errada, alguém que tenha nascido no momento errado. Na perspectiva humana isso pode ter acontecido, mas do ponto de vista divino, todo filho dado e nascido é um patrimônio precioso, e desse patrimônio o pai e a mãe têm a função de zelador. Como que eu atuo como zelador deste patrimônio sagrado? Em primeiro lugar, assuma a posição de encarregado do seu filho. Se você tem terceirizado seu filho, preste atenção. Se você tem terceirizado a educação do seu filho, o ensino dele, a formação do caráter dele, você tem terceirizado o tempo com seu filho para outros, tome cuidado. Faça um ajuste na sua vida. Veja como você pode encarregar-se da vida dele para ser o zelador que efetivamente cuide dele. Deus não quer que você passe adiante. Se Deus te deu um filho, uma filha, é porque você é o encarregado sobre eles. Em segundo lugar, você pode ser um zelador adequado se você se conformar e se adequar às exigências do dono verdadeiro. O verdadeiro dono do seu filho é Deus. Os métodos, os cuidados, os objetivos para o seu filho é Deus quem determina, não é você. Portanto, procure nas Escrituras, a palavra infalível de Deus, aquilo que é necessário para o seu filho, aquilo que ele precisa e aquilo que Deus espera dele, e trabalhe por essas coisas que estão na Bíblia. Nós vemos muitos pais hoje em dia procurando autonomia, procurando criar os filhos do jeito que acham melhor, pensando nos próprios objetivos que eles, pais, têm para os seus filhos, se esquecendo de que o dono do filho é Deus e Deus tem objetivos que o pai precisa buscar na vida de seus filhos. A terceira maneira de você ser um zelador do seu filho é você entender que precisa prestar contas e que você já tem prestado contas e que você prestará contas um dia a Deus. Há muitos pais que entendem e pensam, e essa é uma maneira de se desculpar, que é o destino quem vai dizer as coisas e que o futuro dos filhos está nas mãos do destino, algo muito vazio, etéreo, subjetivo. Isso não é verdade. Nós vamos prestar contas a Deus do destino dos nossos filhos. Nós podemos pensar que o descaso com o filho é coisa recente, mas em 1693 um camarada chamado William Penn, observando o mundo de sua época, disse o seguinte: muitos homens, pais, são mais cuidadosos em criar seus cavalos e cães do que seus filhos. Essa é uma constatação antiga, já tem mais de 500 anos que isso foi dito, aproximadamente 500 anos, e nós podemos naturalmente trocar as palavras cavalos e cães hoje em dia por carro. Homens têm mais cuidado com seus carros do que com seus filhos. Homens se preocupam mais com seu emprego do que com seus filhos, com seu patrão do que com seus filhos. Homens, mulheres que cuidam mais do seu corpo, da sua saúde física, gastando tempo com exercícios, com alimentação, com entretenimento, e não dão tempo aos filhos. Pais e mães que dão mais tempo para eletroeletrônicos do que para seus filhos. Certa vez eu aconselhei um adolescente na escola a conversar mais com seus pais diante das dificuldades que ele estava tendo na vida. Ele olhou para mim e disse: mas professor, a minha mãe não sai do celular. Veja como é trágico. Pais esquecendo que são zeladores de seus filhos. A figura que Deus traz para você desenvolver um lar frutífero é que você assuma a posição, e que todo pai e mãe assuma a posição de zelador de seus filhos. Mas há uma segunda imagem, uma segunda figura colocada aqui, é a figura de herdeiro de um galardão. Então, além de ser zelador de um patrimônio, todo pai, toda mãe é herdeiro de um galardão. O versículo 3 continua dizendo que os filhos são uma recompensa que ele dá. A ideia aqui é de uma recompensa prazerosa, algo dado como prova de amor divino. Você já deve ter ganhado um presente que carinhosamente alguém te deu. Ou deve ter dado um presente com muito carinho, como prova de amor. Recentemente eu ganhei um presente de aniversário de casamento e gostei bastante. Uma expressão de carinho por mim.
Um filho é uma expressão de afeto de Deus. O filho é um presente carinhoso dado por Deus. Filho não é castigo de Deus. Deus me deu uma provação. Meu filho, minha filha é tão inquieto, dá tanto trabalho, Deus está me castigando. Filho também não é um petzinho qualquer. Filho não é um bichinho de pelúcia. Um filho é o bem maior, de maior valor, que vale muito mais do que o dinheiro que você pode buscar, do que patrimônio que você pode construir, do que uma carreira que você pode desenvolver. E isso define nossas prioridades. Os filhos são a recompensa dada pelo Senhor. É um galardão que eu estimo. E a pergunta é, como estimar adequadamente os filhos? Será que quando eu uso a maior parte do meu tempo no meu trabalho, no meu lazer pessoal, nas minhas necessidades pessoais, e meu filho vai ficando de lado, será que eu estou estimando este presente dado por Deus? Claro que não. Como estimar o filho? Será que se eu entregá-lo às mídias e deixar ele o tempo todo no computador, no celular, na TV, nas séries, para que ele não me dê trabalho, será que isso é estimar o filho? Entregar para babás, avós, parentes? Não, não é. Como estimar o filho? Será que deixar de interagir com ele? Não ter diálogo, bate-papo, não jogar, não brincar, não estudar com ele, ajudá-lo nas suas tarefas escolares, por exemplo, não desenvolver projetos com o filho, será que isso é estimá-lo? Claro que não. A palavra de Deus diz que os filhos são uma recompensa, um galardão a ser estimado. Então você, pai e mãe, é zelador de um patrimônio, é herdeiro de um galardão que precisa estimar. Em último lugar, uma figura pouco comum para nós, você é um flecheiro de uma flecha. Você é um arqueiro de uma flecha. Versículo 4 e 5 diz, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos. A figura que o autor deste salmo traz é de um guerreiro com as suas flechas e o seu arco no campo de batalha. E ele atira suas flechas para o alvo. Essas flechas são adequadas, retas, e elas atingem com sucesso o alvo definido. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei da minha infância, uma época que eu tentei brincar com estilingue. E eu sempre fui um fracasso com coisas do tipo estilingue, peão e essas brincadeiras assim. O meu negócio era jogar futebol. Qualquer outra coisa que eu tentava fazer era um fracasso. E quando eu tentei brincar de estilingue, eu não conseguia atirar a pedra direito, fazia o estilingue torto e muitas vezes eu acabava me machucando com os estilingues que eu fabricava. Então eu largava o estilingue de lado e saía para jogar bola. É realmente esta figura que traz para nós, não de um estilingueiro, mas de um arqueiro que precisa saber o que está fazendo. E a ideia aqui é de um arqueiro que modela a sua flecha adequadamente e que atira a sua flecha corretamente. Filhos precisam ser modelados pelo pai e pela mãe. Filhos precisam ser direcionados moralmente no caminho correto. Algumas considerações a serem feitas aqui. Primeira, uma flecha não se modela sozinha, nem se direciona sozinha. Assim é o seu filho, a sua filha. Assim são todas as crianças. Elas não modelam o seu próprio caráter corretamente e elas não sabem direcionar a sua vida no objetivo correto, adequadamente. Elas são incapazes disso. Segunda consideração, novamente, o papel de modelar a flecha e atirá-la, o papel de formar o caráter e orientar o rumo do filho, não é da avó, não é do vô, não é da igreja, não é da babá, não é da escola. Este papel pertence aos pais. Eu tenho ouvido muitos pedagogos e mestres em educação dizendo que o grande papel, a grande função que o pai e a mãe pode exercer para o filho é convencer o filho que ele precisa da escola
porque a escola vai colocá-la no caminho correto. Isso é um grande engano. Não sou contra a escola, nós não negamos a importância da escola, mas nós negamos que a escola tem papel fundamental na formação do caráter do filho. O maior dever de um pai não é apenas gerar um filho. Existem pais e mães que geram biologicamente uma criança, mas não são pais e mães de verdade. O maior papel de um pai e de uma mãe não é prover sustento material para o filho. Isso é importante, necessário, mas muitos pais e mães são provedores, mas não são pais de verdade, presentes e que educam seus filhos. O grande papel e o grande ensino dessa figura de uma flecha na mão do guerreiro é que o homem e a mulher que tem um filho têm a grande responsabilidade de orientar esse filho. Eu gostaria de observar com você alguns textos paralelos a esse, começando pelo Salmo 51, versículo 5, que diz o seguinte: Salmo 51, 5 diz que o filho, ele já nasce numa condição comprometida moralmente. O texto diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Um pouquinho mais adiante, no Salmo 58, versículo 3, algo parecido é dito. O texto diz assim: os ímpios erram no caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. A palavra de Deus está mostrando para nós que todo filho, toda filha é uma flecha que nasce torta e destinada a um rumo errado, moralmente fracassados, distantes do Senhor, indiferentes àquilo que é certo e àquilo que é errado, nasce torto e desorientado. Entretanto, o texto de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 15, um texto de fundamental importância para quem é pai e mãe principalmente, o texto bíblico diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, isso é, ele nasce como uma flecha torta e desorientada. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Toda criança precisa de um pai que seja um arqueiro, uma mãe que seja uma flecheira, que o corrija, que o oriente, que mostre o erro e leve-o para o caminho correto. Um pouquinho mais adiante, Provérbios capítulo 29, versículo 15, vai nos mostrar que o resultado de não se fazer isso, de não se orientar o filho e não corrigi-lo, é trágico. O texto diz o seguinte: a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. É justamente essa figura que era comum no campo de batalha, no mundo antigo, e aconteceu comigo nas minhas tentativas de brincar de estilingue, essa triste situação do arqueiro se ferir com a própria flecha, por ela não estar devidamente posicionada no arco, por ela não estar devidamente construída e direcionada, ou pelo simples fato dela não funcionar e o arqueiro ser vítima do inimigo. Muitas vezes um filho que não é orientado, talvez a maioria das vezes, o filho que não é orientado pela mãe e pelo pai, ele acaba causando mal, principalmente ao próprio pai e à própria mãe. A pergunta é: como ser um flecheiro, um arqueiro? Como ser um pai ou uma mãe que orienta o filho, que ensina o filho? Eu queria deixar com você duas palavrinhas que definem isso. Primeira, ser um discipulador, e segunda, ser um disciplinador. Um pai e a mãe, discipuladora, é o pai e a mãe que assume a posição de mestre do seu filho, de educador. Desde que o seu filho, sua filha nasce, ele olha para esse filho, ele se compromete em formar o caráter desse filho à luz da palavra de Deus, em caminhar com o seu filho, ensinando o que é certo e o que é errado na perspectiva de Deus, e principalmente mostrando a esse filho como ele pode ter uma vida de temer o Senhor, como ele pode ter um relacionamento pessoal com o Senhor, um verdadeiro mestre, tutor, um discipulador de seu filho. Segundo, o pai e a mãe assumem a posição de flecheiro quando é um disciplinador, quando corrige o seu filho, quando diz o que está errado, quando mostra qual é o caminho certo e aplica a correção do seu filho conforme a Bíblia orienta.
É de fundamental importância que o discipulado e a disciplina sejam praticados com o exemplo pessoal, porque uma grande crise que um filho vive é quando ele é ensinado e levado a um pai verbalmente, mas o exemplo prático desse pai ou dessa mãe é ao contrário do que está sendo dito. Isso é terrível. Então é necessário que, em primeiro lugar, o pai e a mãe, para ser um flecheiro e um arqueiro que discipula e disciplina, ele precisa ser um exemplo. E segundo, esse trabalho todo precisa estar permeado de oração, de intercessão diária pela vida do filho, pelo caráter do filho, clamando a Deus incessantemente para que o seu filho ou sua filha cresça no caminho do Senhor. Há uma grande recompensa que o livro de Provérbios promete. Provérbios 29, 17 diz assim: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. A promessa é de paz e prazer para o filho que é disciplinado. Ele traz estas experiências gostosas para os seus pais, para a alma de seus pais, desde que de fato ele seja criado como uma flecha moldada e direcionada por um pai e uma mãe experientes que conhecem o caminho de Deus e passam esse caminho para os seus filhos. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para a síndrome de Adonias. Um filho que não foi tratado como flecha, não foi orientado, não foi refutado pelo seu pai, não foi corrigido pelo seu pai. E a história foi trágica. Eu quero concluir essa mensagem fazendo você pensar na sua própria vida. E principalmente se você já é um pai, uma mãe, ou pretende ser, confronte as atitudes da sociedade atual para com o filho, uma filha, com essas atitudes bíblicas. As atitudes do mundo hoje são de romancear o filho, canonizar, mimar, terceirizar o filho, deixá-los desassistidos. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que um pai e uma mãe que quer construir um lar frutífero, ele atua como zelador de um patrimônio, como herdeiro de um galardão precioso e como flecheiro de uma flecha. Deus tem que ser o construtor desse lar. Da base disso tudo está o temor a Deus. E então, cheio de Espírito, debaixo da autoridade da palavra, no poder de Jesus Cristo, esse pai e essa mãe vai poder ter as atitudes adequadas para criar seus filhos de maneira estável, feliz, trazendo à tona e propiciando um lar frutífero. Eu gostaria que você, nesse momento, diante do que você ouviu, você mesmo orasse, sozinho onde você está, ou se estiver com alguém com você agora, não importa onde, o momento que seja. Olha agora, eu quero sugerir 3 pedidos de oração. Vamos orar para que o Senhor seja o centro dos nossos lares, que o Senhor seja o centro do seu lar, do meu lar e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. O segundo pedido, vamos orar para que os pais e mães cumpram esses papéis que a palavra de Deus designa para eles. Talvez você deva orar por si mesmo, se já é um pai ou uma mãe. Se não é, ore por outros pais e mães para que sejam zeladores, herdeiros e flecheiros de seus filhos. E o terceiro pedido de oração, ore pelos filhos, os seus filhos, os filhos das pessoas que você conhece, os filhos dos pais da sua cidade, do seu país, do nosso mundo. Vamos consagrar esses filhos a Deus para que sejam educados por famílias estáveis, felizes, criados no temor do Senhor. Gaste alguns minutinhos orando nesse sentido. Gostaria de orar encerrando esse momento. Vamos falar com o Senhor. Deus, Pai Celestial, somos gratos, pois o Senhor é aquele que planeja que tenhamos
famílias frutíferas, estáveis e felizes. E é o Senhor quem nos indica o caminho e é o Senhor quem nos fortalece nesse caminho. Nós estamos aqui orando ao Senhor pelos pais e pelos filhos, para que o Senhor os abençoe e para que o Senhor dê sabedoria, direção e força, para que esse relacionamento tão importante seja conduzido à tua maneira e produza frutos que abençoem os lares e a sociedade. Graças te damos pela tua palavra e nos ensina o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. O nome dessa canção é Tudo Entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceite a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oremos. Senhor Deus, que nós realmente possamos entregar tudo ao Senhor, como a canção disse, nosso corpo e a nossa alma. Que isso venha a ser realmente verdade, né? Que nós possamos realmente entregar os nossos corações ao Senhor. Que nós possamos realmente buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que nós possamos praticar tudo o que ouvimos da Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que todos tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês.